E se você ainda não teve o seu meio transformado por Cristo Jesus, essa é a noite de salvação. Como que Jesus transforma? Quando ouvimos a palavra de Deus, reconhecemos quem Deus é, o Espírito de Deus nos convence do nosso pecado, nos convence da justiça de Deus, do juízo de Deus, e mediante ao Evangelho nos arrependemos, pedimos ao Senhor que nos perdoe, cremos na obra de Cristo Jesus. E então, como é bom sabermos que é tão somente pela fé que recebemos a graça salvadora, não é por mérito humano, não é pelas obras. A salvação não provém daquilo que fazemos, mas daquilo que Deus fez, mediante a obra de Jesus. Então, nessa noite eu tenho a alegria, a honra de convidar meu pai, mais uma vez já conhecido pela igreja, pelos irmãos mais antigos, novos, talvez alguns ainda não conheçam, mas meu pai também é pastor batista, tenho aprendido com ele a seguir o Senhor Jesus. Ele que, primeiramente, como minha mãe, imprimiu no meu coração de meu irmão amor a Deus, amor à palavra de Deus, e sempre uma alegria muito grande, Pai, Deus estou conosco aqui. Minha mãe também está ali, meu tio Marquinho, realmente estamos felizes com a presença de vocês. Deus abençoe e que o Senhor possa falar, Pai. Vamos orar. Deus Santo, estamos em Tua presença, Pai, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, e com o nosso coração cheio de alegria. Ó Deus, estamos agora para ouvir a Tua palavra. Com alegria cantamos, ó Deus, nossos cânticos ao Senhor, reconhecendo aquilo que a Tua palavra nos diz. Também já, ó Pai amado, expressamos a nossa gratidão, já fizemos a dedicação dos nossos dízimos e ofertas, e agora, Pai, precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos compreender de maneira correta aquilo que a Tua palavra nos diz. Que, ó Deus amado, o Senhor possa usar a vida de meu Pai, como servo do Senhor, para pregar a Tua palavra e falar aos nossos corações. Ó Deus amado, que Ele seja instrumento em Tuas mãos essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querida igreja, amados irmãos, que a boa mão do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com o maravilhoso amor de Deus seja derramado na vida dos irmãos. Quero expressar minha gratidão a Deus pela vida desta igreja, pela maneira que os irmãos têm acolhido nosso filho, família, noras, netas, principalmente nesse período em que ele tem sido pastor construtor, literalmente. Obrigado pelo que dos irmãos. Essa semana tivemos estamos de férias 10 dias, passamos uma semana aí. Eu vim descansar a mente e exercitar o corpo. Irmão Dito, irmão Manuel, irmão Joel, homens de Deus e outros que ali tiveram também. A nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Não tem uma palavra para expressar a nossa gratidão. Também é para nós um privilégio, uma alegria poder compartilhar do amor, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para tanto, eu quero convidar os amados. Está projetado ali, se essa luz de fundo pudesse ser apagada, para dar melhor os slides. Obrigado, queridos irmãos. Eu tenho me preocupado muito com a vida da igreja no contexto atual. Deus me deu o privilégio de voltar ao pastoreio, depois de acharmos que já estávamos jubilados, e parece que Deus me deu não só o pastoreio, mas me deu um sangue novo, uma alegria nova. Não que eu tinha perdido a minha alegria de estar com o Senhor, mas a alegria de ser uma voz diante da igreja em qual vivemos. E esse texto, em Efésios capítulo 1, foi um texto que tocou muito ao coração, porque ele fala de maneira muito singular, de maneira muito especial, da suficiência de Cristo. Suficiência essa que nós precisamos ter diante do mundo no qual estamos vivendo. Confesso, irmãos, que eu tenho me assustado um pouco com o que tem acontecido. Recentemente, falando da liderança de uma igreja, eu pude perceber
essa grande dificuldade. Mas amém, a suficiência em Cristo, Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Mesmo assentado como os amados estão, quero convidá-los a estar lendo o texto e manter a sua Bíblia aberta. Estaremos fazendo uso de todo o texto, de outros textos também, entretanto, os demais textos já estareis projetando para facilitar os amados. Amém? A palavra de Deus assim nos fala na carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas religiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, do qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o bom propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também nós, depois que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai, querido Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, humildemente nos colocamos diante do Senhor e clamamos ao Senhor a tua misericórdia. Pai, estamos diante da tua palavra, aqui está a tua igreja, que necessita, Pai, ouvir a tua voz. Pai querido, que esta palavra que é viva e que é eficaz, que é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, possa vir penetrando na alma, no nosso coração, fazendo divisão da alma e medula. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos na autoridade do nome do Senhor Jesus cancelar do mundo espiritual toda arma forjada, tudo aquilo que venha impedir que a palavra chegue à mente e ao coração. Pai, em nome do Senhor, que haja transformação de vida, se vidas sejam salvas, restauradas, libertas, para o louvor da tua glória. Pai, também que aqueles que estão ao alcance da nossa voz, aonde estiverem, amado Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, que eles sejam alcançados para o louvor da tua glória. Pai, obrigado. Usa-nos com autoridade e poder. Declaramos total dependência do Senhor. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Quando olhamos para esta carta de Paulo aos Efésios, a cidade de Éfeso era uma cidade que era um centro comercial da Ásia Menor.
E é interessante que Paulo desenvolve o ministério nesta cidade em dois momentos. No primeiro momento foi um momento rápido, na sua segunda viagem missionária. Está lá registrado em Atos capítulo 18, verso 19. E ali deixa um casal, Áquila e Priscila, e aproveitando a oportunidade também, Paulo entra nas sinagogas, prega aos judeus, e depois parte para Cesareia, Jerusalém, Antioquia, Galácia, Frígia, e assim exercitando o ministério. Mas eu creio que algo despertou muito a Paulo naquela cidade, porque ele retorna na sua terceira viagem missionária, mas agora de maneira mais planejada. É interessante, irmãos, como é importante termos um contato em lugar. Eu me lembro que quando fui a Juazeiro do Norte, inclusive estava previsto o Rodrigo como seminarista em Recife, está conosco lá também, ele, o Maurício, o outro seminarista que fazia parte também do Seminário do Norte, e ali tivemos um período com a nossa igreja evangelizando aquela região. Não deu certo eles estarem lá, principalmente o Maurício, que estaria mais certo também. Mas depois, vendo a necessidade daquele local, nós voltamos a Campinas, onde eu pastoreava, e ali juntamos mais 5 colegas, 5 pastores, e retornamos ali, ficamos um tempo maior, agora de forma mais planejada. Cada pastor se preparou de forma específica dentro de uma necessidade, e ali ficamos um período. E eu vejo que Paulo fez isso. Ele, na terceira viagem missionária, a partir de Atos capítulo 19, ele vai entrando pelas regiões mais altas, chega então a Éfeso, e ali também com alguns discípulos completa a obra que havia iniciado. E hoje eu creio que ali houve um grande avivamento que atingiu toda a Ásia Menor. E Paulo então deixa Éfeso, segue para Jerusalém, onde é preso, e depois então, já preso em Roma, justamente na cadeia, na prisão, ele escreve 4 cartas, e entre as cartas está essa de Éfeso. Queridos, a epístola de Éfeso supera todas as demais no que diz respeito à sua profundidade doutrinária e à sua conscientização prática. É interessante, não há uma divisão nítida, mas a primeira parte, entre 3 e 4, fala mais da parte doutrinária, mas logo em seguida vem a parte prática, a conscientização prática, e é gostoso observarmos as orientações. Agora, a sua mensagem, a mensagem desta carta nos desafia a subir nos lugares celestiais, para recebermos toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós vamos discorrer um pouco sobre isso. E Paulo, já no início desta carta, ele se identifica como apóstolo de Cristo. E aqui me chama a atenção ele se colocando Paulo, apóstolo de Cristo, uma escolha soberana de Deus. Ele não foi escolhido pela igreja ou pelo grupo de homens, mas pelo próprio Deus. Isso fez parte da minha vida também. Eu fui para o ministério aos 41 anos, porque eu fui separado. Por mais que eu tentasse brigar, Deus me separou, me escolheu para o ministério. Eu louvo a Deus por isso. No caso do meu filho, ele foi obediente mais cedo, aos 13 anos, eu já citei isso, ele já tinha essa vocação estabelecida por Deus. E aqui ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala a expressão em Éfeso e em Cristo, ainda nos seus primeiros versículos. Ele diz: aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Cristo, mostrando aqui que nós temos, de uma certa forma, 2 nacionalidades. Estamos vivendo aqui nesta terra por um período temporal, passageiro, mas há uma pátria celestial, há uma cidade celestial que nos espera. E ter a convicção que vivemos em 2 mundos que devem nos mover a viver a suficiência de Cristo. Porque se a minha vida está somente neste mundo, e toda a minha esperança somente neste mundo, não tem por que eu pensar na suficiência de Cristo. Eu vou confiar naquilo que o mundo oferece.
Mas nós, como cristãos, precisamos ter essa consciência. Mesmo que meus pés estejam aqui, mesmo que o meu sonho seja renovado, eu gosto muito lá em Romanos capítulo 4, que diz que Deus traz à existência áreas mortas da nossa vida. Deus renova sonhos. Entretanto, eu tenho que ter consciência que existe uma nação celestial, uma pátria celestial, o qual ali eu estarei. E diante desta convicção que eu estou vivendo em dois mundos, eu preciso me mover e viver na suficiência de Cristo. Mas antes de voltar ao texto, eu quero fazer algumas considerações importantes a respeito da suficiência. Porque é importante, neste contexto no qual estamos vivendo, pensar na suficiência de Cristo. Suficiência é aquilo que é suficiente, tendência natural, qualidade de basta. Não há necessidade de mais nada, está completo, supre toda e qualquer expectativa sem limite. Ou seja, quando eu alcancei a suficiência, ou quando eu tenho a suficiência de algo, é algo completo. Eu não preciso colocar mais. Aqui eu tenho um copo que está dentro daquilo que foi estabelecido pela indústria completo. Nenhuma gota mais há de ser colocada neste copo, porque é suficiente. Já aqui eu já comecei a tomar um pouco desta água, então precisa ser completada, para que possa estar dentro do mesmo padrão estabelecido pela empresa. Bom, por que eu coloquei isso? Porque da mesma forma que eu reconheço a palavra suficiente, da mesma forma eu preciso agora pensar na suficiência de Cristo em minha vida. A suficiência de Cristo em minha vida tem que ser algo completo. A presença de Jesus em nossa vida tem uma ação completa, supre toda e qualquer expectativa. Aí cabe uma pergunta aos irmãos: Cristo é suficiente na sua vida? Pergunta o irmão que está ao lado, só para dar tempo de eu tomar minha água de novo. Pergunta: Cristo é suficiente na sua vida? O que você achou do rosto dele? Ele falou com segurança ou ele tem dúvida? Não critique agora, deixa eu terminar a mensagem. Mas, queridos irmãos, eu gosto agora de olhar para a palavra de Deus e pensar nisso. Essa suficiência foi clara no seu ministério na terra. Lucas sintetiza bem essa suficiência usando as palavras do profeta Isaías, onde diz, vamos ler todos juntos? O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Lucas pôde aqui ver com clareza, sintetizando bem, que Cristo é suficiente. Isaías, já numa visão messiânica, a visão de Cristo, ele pôde afirmar isso. E é interessante, irmãos, que o próprio ministério de Jesus, através do relato de João, vemos com clareza também esta suficiência. Olha o que João escreve nos seus últimos versículos do seu evangelho. Todos ler juntos? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Somente um homem com uma suficiência pode receber uma expressão tão clara daquilo que ele realizou. Então, em todo o período, Jesus foi suficiente. E é interessante também que, quando Jesus foi questionado pelas autoridades religiosas quanto à sua suficiência, o próprio Jesus afirmou, vamos ler todos juntos? Os céus
Então nós observamos, irmão, novamente a suficiência de Cristo. Cristo sendo suficiente. Agora, queridos irmãos, vamos pensar então algumas perguntas que são importantes. Por que trazer à memória a suficiência de Cristo? Por que é necessário que a igreja hoje pense neste tema? Por que trazer à memória fatos sobre o seu eterno poder, sobre o seu amor? Por quê, irmãos? Primeiramente, o grande caos instalado no mundo está afetando nossas vidas. Irmãos, eu nunca vi crentes enfermos com tanta frequência. Digo isto porque trabalho diretamente no aconselhamento bíblico, onde eu dedico o maior tempo do meu ministério. E eu vejo pessoas enfermas gravemente. Eu recebi uma mensagem de alguém: pastor, por favor, ore por mim. Mesmo que o irmão grave a oração, eu estou precisando profundamente. Claro que eu respondi: vou orar com ela, não mandar uma mensagem, uma oração gravada. Apesar que há momentos que nós nem sabemos como socorrer. Mas é interessante, irmãos, que a situação é tão grave do ponto de vista humano. Parece que Deus perdeu o controle da situação. Se nós olharmos para as igrejas, a forma que as igrejas estão caminhando, onde o evangelho tem sido diluído, onde um proselitismo tem sido feito de maneira incansável, as pessoas estão sendo enganadas de tantas formas. Existe um descrédito em relação à liderança. O pastor tem sido um elemento que está escasso, um pastor que realmente busca a presença de Deus. É um contexto, irmãos, que no ponto de vista humano parece que Deus está completamente alheio a tudo isso. E outra questão que me chama a atenção, porque precisamos pensar na suficiência de Cristo, é aquilo que nós ouvimos hoje, desde o início deste culto, na apresentação do irmão, quando ele falou que o mundo informa, a religião reforma, mas somente Cristo transforma. Onde nós, através dos cânticos, citando Atos 1:8, devemos ser luz, não debaixo da mesa, mas lugar onde todos possam ver. Isso porque há uma multidão que está sofrendo extremamente por não conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, e diante disso não conhece a suficiência de Cristo, não conhece realmente a Cristo, aquele que tem poder de transformar vidas. E a igreja precisa falar. Queridos irmãos, a forma que eu vejo a situação que o mundo está vivendo, eu tento olhar com os olhos de Jesus, porque os olhos de Jesus sintetiza de maneira muito clara aquilo que o mundo está vivendo. Olha essa imagem. Eu vejo aqui, nesse texto de Mateus, capítulo 9, verso 33, 36, e vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Este é o retrato do mundo, o mundo que está a largos passos para a destruição, crianças sendo violadas, famílias destruídas, conceitos éticos, morais completamente distorcidos, a palavra sendo abandonada, a igreja vivendo uma certa forma, uma inércia sem agir, e o mundo está sofrendo. É por isso que eu entendo que nós precisamos pensar na suficiência de Cristo. Mas eu tenho uma palavra boa para vocês, queridos irmãos. Deus está no controle. Nada está fora do propósito de Deus. Nada existe fora do controle de Deus. Quando eu vi essa imagem, me chamou a atenção, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não existe nada fora do controle de Deus. Nada. Mas aí, irmãos,
quando pensamos que temos a consciência que Deus tem o controle de todas as coisas, que nós iremos desfrutar desta segurança, então precisamos voltar para a suficiência de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando temos controle, entretanto não agimos, podemos estar vivendo somente com a nossa mente, sem que desça profundamente ao nosso coração. Quero dar um exemplo para os irmãos. Uma coisa que eu tenho observado, que há uma ansiedade profunda na vida da igreja. Irmãos, eu vivi uma experiência agora muito ruim. Para mim, eu tinha preparado, eu gosto de usar meu tablet, mas quando eu cheguei na igreja, eu estava com carga 0. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Eu sei que eu falei: Senhor, me perdoe, eu errei também, porque eu não carreguei, viu? Eu confessei o meu pecado ao Senhor. Aí meu filho rapidamente falou: pai, vamos imprimir isso aí para garantir. Eu falei: amém, filho, você está certo, e realmente vai ter que usar, porque o negócio está acabando louco. E a minha esposa, meu cunhado, minha nora, as netas atrasaram, e eu fiquei assim: Senhor, tenha misericórdia. E começou a tentar alcançar meu coração, eu comecei a orar, para pedir a misericórdia de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a ansiedade tem destruído muitas vidas. E não só a ansiedade, as preocupações do tempo presente, a dificuldade do tempo presente. Por isso que nós precisamos conhecer a suficiência de Cristo e viver a suficiência de Cristo para podermos superar essas fases difíceis. Porque podemos ver, em relação à suficiência de Cristo, alguns textos que nos mostram exatamente por que convergir nele. Os versos 8 e 9, ele fala exatamente sobre isso. Diz assim: desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, que fazer convergir nele. Por que Cristo? Porque tudo vai convergir em Cristo. Convergir nele. E no texto, em Efésios, Paulo trabalha muito sobre isso. Teve um período da minha vida que eu fiquei pensativo a respeito da presença e do ministério do Espírito Santo, principalmente que havia uma linha de pensamento em que agora era o ministério do Espírito Santo. Irmãos, e isso para mim me chamou a atenção, e eu comecei a buscar resposta ao Senhor, até porque durante muito tempo eu estava em cima de um texto: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, e esse poder pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo me levou lá em João capítulo 16, verso 13 e 14, e ali diz que o Espírito Santo receberá de Jesus. Eu quero até ler o texto, porque é muito importante entendermos por que a suficiência em Cristo, por que somente em Cristo. Na realidade, irmãos, não há divergência nenhuma, mas tudo está convergido no Senhor Jesus Cristo. E em João capítulo 16, a partir do verso 13 e 14, nos traz essa informação de maneira bem clara. Diz assim: ele me glorificará, aqui falando a respeito do Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto, aliás, no verso 13, antes: e quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então nós vemos que a suficiência é convergida exatamente na pessoa de Jesus Cristo. E agora nós vamos voltar para a palavra, para o texto qual estava lendo, vendo a ação do Deus Trino, testificando a suficiência de Cristo. Por que é importante isso, irmãos? Porque nós precisamos compreender
Jesus, onde nós teremos condições de superar toda e qualquer dificuldade que venhamos a viver neste mundo, a nossa ansiedade, as nossas lutas, os nossos problemas financeiros, conjugais, de enfermidade. Nós precisamos convergir em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: coloca nas mãos do Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. E aqui do verso 13 ao verso 14 é um parágrafo único e é uma divisão natural separada pela expressão para o louvor da glória de Deus. Os versos 6 usa essa expressão, fazer como o verso 6 diz, para o louvor da glória de Deus, da sua graça. O verso 12 também tem a mesma direção, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E da mesma forma o verso 14 diz, em louvor da sua glória. Então há uma divisão natural, onde o texto se encerra com uma palavra específica, para o louvor da glória do Senhor, ou seja, tudo para o louvor, para a glória do Senhor. Então podemos ver três divisões naturais do texto: a primeira divisão do verso 3 ao 6, a segunda divisão dos versos 7 ao 12 e a terceira divisão do verso 12 a 14. Em cada divisão que Deus é exaltado. E aí, irmãos, eu quero trazer a memória de vocês um texto que deve marcar profundamente a nossa vida, que é 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que diz: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu costumo dizer particularmente que eu perdi meu livre-arbítrio quando eu olho para esse texto. Por quê? Porque se eu fizer alguma coisa que não for para a glória de Deus, eu estou fora desse texto. Então pode ser que eu queira fazer alguma coisa que me agrade muito, mas eu não devo fazê-lo, porque se eu fizer vai desagradar a Deus. E se for desagradar a Deus, então eu estou fora deste texto. Claro que eu vou desagradá-lo constantemente, mas eu passo da primícia que o meu livre-arbítrio agora está centralizado em Cristo. Se eu quero agradá-lo, eu devo me perguntar. E aqui cabe uma palavra aos irmãos. Antes de você, querida irmã, sair para vir à igreja, olha para o espelho e pergunta: Senhor, o Senhor está feliz com a roupa que eu estou usando? O Senhor está alegre? Eu estou te glorificando, eu estou te exaltando? Da mesma forma, querido irmão, faça isso. Haja desta forma. Se você for comprar qualquer coisa, por mais simples que seja, pergunta ao Senhor: Senhor, o Senhor está feliz com isso? Eu estou te agradando, eu estou te glorificando. Jovens, que o seu namoro também seja direcionado pelo Senhor. Senhor, meu namoro está glorificando ao Senhor. Eu posso projetar o meu namoro aqui na igreja, diante da igreja, porque eu estou glorificando ao Senhor através do meu namoro. Queridos irmãos, desde o menorzinho ao maior, nós precisamos viver para a glória de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, a ansiedade, as preocupações decorrentes desta vida ficarão em segundo plano. Mas vamos olhar então esta divisão de maneira especial e eu tirar alguns ensinamentos especiais que nos mostra que em Cristo a nossa vida torna-se suficiente nele e através dele podemos realizar todos os propósitos. Primeiramente, vamos ver a primeira divisão. Aí há um destaque nesse texto que diz: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, é muito importante destacar esta palavra: nas regiões celestiais em Cristo. Por que eu quero destacar separadamente isso? Porque, irmãos, quais são as bênçãos de Cristo para nós? Primeiramente eu quero destacar, espera um pouquinho, irmãos, deixa eu correr aqui, na verdade, isso. Houve a inversão do meu slide, mas isso não perde o aprendizado. Foi intervalo para os irmãos. Não querendo justificar o meu erro. Mas, irmãos, preste atenção na questão nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Eu, quando estava estudando esse texto, eu comecei a pensar o que acontece nas regiões celestiais. Primeiramente, eu pude perceber que, irmãos, é onde Cristo se encontra.
ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar aonde? À sua direita. Em que lugares? Nos lugares celestiais. Mas a palavra também me ensina algo, onde encontraremos com Ele, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, até aqui não há nada que venha nos chamar a atenção maior, porque nós sabemos que o Senhor Jesus está em lugares celestiais, à direita de Deus, intercedendo por nós, e que ali é o lugar onde estaremos. Mas, irmão, muitas vezes nós esquecemos algo importante que acontece nas regiões celestiais, que é justamente aqui, onde travamos as nossas maiores batalhas. Vamos ler todos juntos? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, aqui que está a nossa maior batalha. E o diabo tem nos levado a desvirtuar, a sair desta visão. Normalmente a nossa briga é contra o irmão. Questionamos contra o irmão, deixamos de falar, deixamos de perdoar e começamos a trabalhar no campo mais pessoal. Entretanto, a palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra o irmão, a minha luta não é contra a minha esposa, não é contra meus filhos. A minha luta começa no mundo espiritual. E a palavra de Deus é clara. Por isso, irmãos, eu quero agora que vocês abram suas Bíblias e a sublinhem, se assim desejar, o texto lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso 5. Eu creio que a falta de conhecimento desse texto tem levado muitos irmãos a não batalhar como precisam batalhar diante de umas lutas. Muitas vezes, quando nós estamos com um problema, nós começamos a encarar de forma diferente. Entretanto, a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, diz assim: embora vivamos neste mundo, deixa eu só acompanhar para ler antes de estar citando, eu não vou pular nada. Em 2 Coríntios capítulo 10, diz assim: porque embora andamos na carne, não limitamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda avidez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência em Cristo. Irmãos, a nossa luta, a arma com as quais lutamos não são armas naturais. Eu quero parabenizar o pastor, juntamente com a sua liderança, de estar levando a igreja a orar. E eu quero desafiar você, querido irmão. Você não deve apenas ser convidado, você é obrigado a orar. Orai sem cessar. Como o pastor citou, não existe nenhum despejo de Satanás, a não ser pela oração e pelo jejum. Irmãos, com certa frequência eu lido com situações dessas no gabinete, e se nós não tivermos um tempo de oração, um tempo de buscar a presença de Deus, você é envergonhado. Mas isso não é o poder, não é a liderança, mas é toda a igreja. A igreja do Senhor Jesus precisa buscar a presença de Deus através da oração. E eu desafio os irmãos, com licença, pastor Rodrigo, a buscar o Senhor em oração. Jesus fala para os discípulos assim: vocês não podem orar comigo nem uma hora. Falando para discípulos, não é falando para a liderança, para os discípulos. Nós precisamos, no mínimo, orar uma hora por dia. Ah, pastor, não começa com 5 minutos. Vai caminhando aos pouquinhos. Busque a presença de Deus. E preste atenção, jovens. Não pensem que vocês não são livres desta ordenança do Senhor. Orai sem cessar. Porque, jovens, vocês são as presas fáceis
que o diabo tem destruído, e com muita tristeza podemos ver isso. Por isso, irmãos, precisamos compreender isso. Agora, irmãos, voltando ao slide anterior, quais são as bênçãos que Deus tem para nós, que justifica a suficiência de Cristo? Quais são as bênçãos? Vamos olhar então na primeira divisão do texto. Primeiramente, fomos escolhidos. Querido irmão, eu fico maravilhado com esse texto. O texto diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus nos escolheu antes de existirmos. Já pensou nisso? Já pensou que Deus te escolheu antes de você existir? Você não está aqui na igreja porque você quer estar, porque Deus te escolheu para estar. Deus nos escolheu não por sermos bons ou por qualquer merecimento, mas nos escolheu pelo seu amor. A escolha partiu do próprio Deus. A escolha é feita por Deus em Cristo desde a eternidade, para que possamos viver essa vida eterna com Ele, sem qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Deus te escolheu, querido. Deus te escolheu. Fala para o seu irmão assim: eu sou escolhido do Senhor. Mas fala agora também: mas tem um preço. Tem que ter, né, irmãos? Qual o preço que tem? Para ser santo e irrepreensível perante Ele, em amor, diante dEle. Eu creio que Deus me escolheu. Sim, Deus me escolheu. Agora, ser santo, o que significa ser santo? Ser separado. Viver, buscar conforme a orientação de Deus. Alguém que foi separado para viver com fidelidade. Ou seja, eu fui separado para ser diferente. Agora, queridos irmãos, essa escolha também faz uma distinção entre a igreja e o mundo. Conforme o capítulo 2, podemos ver em Éfeso que o mundo está perdido. Isso mostra que a salvação também não é universal. Deus escolheu alguns para serem salvos, mas nem todos vão só ouvir essa voz do Senhor. Eu gosto muito, pensando nisso, eu gosto muito de João capítulo 1, verso 12. Mas a todos como receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. Então é interessante, irmãos, que as pessoas não nascem filhos de Deus, nascem criaturas de Deus, mas se tornam filhos a partir da salvação em Cristo Jesus. Essa escolha especial que Deus fez. E ser escolhido por Deus, querido irmão, não anula a obra de Jesus Cristo na cruz, nem anula a sua ressurreição. Ser escolhido por Deus para morar com Ele no céu também não significa que outros foram escolhidos para ir para o inferno, não. A mensagem de Deus é para todos. Vinde a mim, todos são cansados, sobrecarregados, tristes, abatidos, que eu vos aliviarei. A questão é que muitos não estão dando crédito ao convite de Jesus. Mas Deus nos escolheu. E quando eu penso na salvação, eu tenho que pensar que eu fui escolhido porque eu também, isso implicou em fé. E a fé implicou que eu reconheci que eu era pecador. E também reconheci que Jesus é o único caminho. E também reconheci que Ele somente é meu Senhor e Salvador. E a partir então desta caminhada, eu entendi que Jesus me escolheu. Então, se você reconheceu que você é pecador, que você reconheceu que Jesus é o único e suficiente Salvador, e que você entregou sua vida a Jesus, recebendo como seu Senhor, como seu Salvador, se você tem plena consciência desses passos, então Jesus, você foi escolhido pelo Senhor. Porque aí nós podemos ver que está convergido em Jesus Cristo. Cristo é suficiente, e a salvação é através de Jesus. Por isso a palavra de Deus diz assim, lá em Hebreus capítulo 3, 7 e 8,
Assim diz o Espírito: se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Agora, queridos irmãos, eu estava lembrando ali quando começou a falar dos cânticos, porque é importante também destacar que Deus escolhe agora a pregação para alcançar aqueles escolhidos que ainda não ouviram a mensagem. E quando a irmã falou sobre cantar e proclamar a salvação, agora como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos sair, para que aquelas pessoas que também são separadas pelo Senhor possam ouvir a mensagem de salvação e compreender a salvação. Por isso, queridos irmãos, não podemos ficar sentados, acomodados, confortavelmente, enquanto as pessoas estão morrendo sem Cristo e sem salvação. Mas Deus não somente nos escolheu, o verso 5 também diz que nós fomos predestinados para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra predestinar significa literalmente marcado de antemão, destinado com antecipação. Deus nos marcou antecipadamente e nos deu condição de, mesmo vivendo ao meio dos pecadores, lá no meio do pecado, Deus nos deu condições de sermos salvos. Ou seja, irmãos, isso é tão maravilhoso ver como Deus nos escolheu desta forma. Agora Deus, pelo seu processo de adoção, por meio de Jesus Cristo, então, nos dá esse privilégio, essa alegria. E o texto diz: beneplácito da tua vontade. A palavra beneplácito significa propósito. A nossa adoção foi um propósito marcado antecipadamente através da redenção por meio do sangue de Jesus, que nos capacita a viver uma vida santa e irrepreensível. Para tudo isso tem um objetivo, como diz no final do texto: tudo isso para a glória de Deus. Então, irmãos, vamos pensar rapidamente nesse primeiro momento. A nossa suficiência em Cristo veio nesse primeiro momento como Deus Pai nos dando em Cristo Jesus a salvação. Deus nos escolheu, Deus nos adotou como filho amado através de Jesus. Então, quando eu estou passando por problemas, por dificuldade, problemas de ansiedade, lutas em casa, dificuldade no trabalho, e eu começo então a desanimar, a abandonar, e eu tenho que pensar um pouquinho, espera um pouquinho. Deus me escolheu, Deus me adotou, Deus me restaurou, eu fui aceito pelo Senhor. Então Deus me escolheu, eu não sou qualquer pessoa. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou escolhido do Senhor, para a glória de Deus. Então não importa se o momento é difícil, não importa se eu não conseguir alcançar, mas eu sei que Deus me escolheu. Isso para mim é uma alegria tão grande, irmãos, porque eu sei que há momentos que eu estou passando por dificuldades, por lutas, eu sei que eu não sei como resolver aquilo, mas eu sei que eu fui escolhido pelo Senhor, e ao ser escolhido pelo Senhor, eu posso desfrutar da suficiência de Cristo. Irmão, só isso para mim bastava, mas o Espírito Santo é tão maravilhoso, que ele agora começa na segunda divisão do texto, dos versos 7 e 12, ele nos traz uma outra lição muito especial. Agora, quais as bênçãos que temos Jesus Cristo para nós? Irmãos, Deus nos escolheu, Deus nos adotou, convergindo em Cristo. Agora, o que Cristo fez por mim, para que eu possa compreender que somente nele eu posso viver uma vida de total suficiência em qualquer situação? A primeira coisa que temos em Cristo, olha essa coisa, parece uma repetição, né? Mas não é, irmão, é para fixar aquilo que o Senhor fez por nós. Em Cristo, segundo o verso 7 diz: o qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. O que significa isso, irmãos? Há duas coisas importantes. Primeiramente, redenção. Em Cristo Jesus, em Deus, eu fui escolhido e adotado. Agora, como esse processo caminha? E aqui diz, redenção.
significa libertação do pecado, da sua penalidade, levado a efeito pela morte propiciatória de Cristo. Cristo me comprou e me deixou livre. Irmãos, eu quero que vocês entendam exatamente isso aqui. Ou seja, independente da minha condição pecaminosa, desculpe, irmãos. Independente da minha condição pecaminosa, o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele me redimiu, Ele me libertou dos pecados, da penalidade dos pecados, e me levou de forma a viver através da morte dele, a morte propiciatória de Cristo. A morte de Jesus tornou-se vida para mim. E não somente ele fez isso, mas o texto diz que, além de redenção, remissão dos pecados. Remissão literalmente significa soltura de uma pessoa de algo que aprende. O pecado escraviza a mente, a vontade, os membros do homem, e a remissão é a libertação desta situação. E se nós entendêssemos realmente o grau de importância desta ação misericordiosa de Jesus, com certeza a nossa atitude e o nosso compromisso para com Deus seria uma mudança radical. Pensa bem, irmãos, quando você olhar para aquilo que Jesus fez por você, sobre nós havia uma condenação. Nós temos uma condenação de viver eternamente longe da presença de Deus, viver nas trevas, onde a palavra de Deus ali diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Sabemos que são imagens, figuras que procuram representar aquela dificuldade. Mas quando eu penso nisso, eu olho para mim, eu não vejo em condições nenhuma de me livrar daquela situação de condenação. Mas eu olho na pessoa de Jesus, através da redenção, através da remissão. Esse Jesus, Ele morre na cruz por mim. Ele derrama seu sangue. Ele foi pregado naquela cruz. E toda a condenação que estava sobre mim foi julgada sobre Jesus. Ai, não. Eu não sei se vocês compreendem aquilo que Jesus sofreu por nós. A morte de Jesus, ser pregado na cruz. Eu não posso viver outra vida a não ser por meu Jesus. Se a igreja do Senhor Jesus compreendesse isso, nós deixaríamos de viver uma vida rasa na presença do Senhor, mas buscaria viver com intensidade o amor que o Senhor derramou por nós, porque João 3,16 diz que Jesus deu sangue por nós, deu a vida por nós. Mas 1 João 3,16 diz que eu preciso da minha vida. Igreja, acorde. Levante, igreja, porque precisamos entender isso. Tem um filme chamado Conde de Monte Cristo. Um jovem é condenado justamente a viver um tipo calabouço, e ali, de forma milagrosa, desde o enredo do filme, ele consegue se libertar. E quando ele chega à praia, ele está feliz que agora é livre. Mas naquele momento que ele está correndo, ele depara com um grupo de piratas. E entre os piratas tem um enterrado. E ele se aproxima, e aí ele leva um susto com tudo que aconteceu. Ele é chamado e falou o seguinte: agora você vai lutar pela tua vida. Aqui eu tenho duas pessoas. Então, aquele que ia ser condenado, agora ele vai ter que lutar com aquela pessoa que está condenada para que ele possa viver a sua vida. Quando ele pensou que estava em liberdade, novamente tem que lutar a sua vida. E ali naquele filme ele luta e vence. E ele tinha que matar aquele pirata que estava sendo condenado. E ele falou para aquele homem, dizendo assim para o comandante, para o capitão, falou: olha, por que em vez de ter um, não tem dois? Então o capitão entendeu, deixou que os dois vivessem. Mas aquele pirata que estava enterrado falou assim:
enquanto eu viver, eu vou te servir por toda minha vida. E interessante que no decorrer do filme, aquele pirata realmente, ele serviu aquele homem que poupou a vida dele. Meu querido irmão, você já falou isso para Jesus? Eu estava condenado a viver eternamente longe da presença de Deus, mas Jesus foi pregado numa cruz. Será que eu já falei para Jesus? Enquanto eu viver, eu quero viver para o Senhor Jesus. Caminhando aqui, irmãos, Deus revela o seu plano através de Jesus. Queridos irmãos, quando nós continuamos observando o texto, ele vai sintetizando tudo. Olha o verso 8 e 10, fala que exatamente o pecado trouxe o rompimento do homem em sua relação para com Deus. Agora Deus levanta um povo e dá prosseguimento à história, e através da história do povo de Israel, Deus traz Jesus. A palavra de Deus diz que na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, Gálatas capítulo 4, verso 4, e agora tudo converge em Jesus. Tudo converge em Jesus. E eu anotei aqui, o Dr. Russell Shedd falou, iniciada na sua ressurreição e na reconstituição do universo com Cristo como a sua cabeça reinante, terá o seu auge quando toda oposição será posta debaixo dos seus pés na sua segunda vida. E agora que nós vemos que tudo vai se convergir em Cristo. Ou seja, o propósito do Pai é que tudo seja convertido em Cristo. Com isso, Jesus passa a ser o próprio centro da história, e Jesus é o centro da história. Antes e depois, Ele muda a história. Por isso que Jesus muda a sua história da sua vida. Quando você tem a vida de Jesus, o seu antes é uma coisa, a partir de Jesus a sua vida é outra. E aí, caminhando já rapidamente, somos herança de Jesus. O verso 11 e 12 trata sobre isso. Nele digo, o qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, aquele que a todas as coisas fez conforme o conselho da sua vontade, e tudo isso para o louvor da sua glória. Queridos irmãos, Deus está formando um novo povo. Nessa história, a sua história não está perdida, não está sem rumo. Eu vejo assim, Deus levantando uma geração, uma nova geração, e essa geração vai proclamar a verdade do Evangelho, aquilo do qual o Senhor escolheu. A história vai fechar suas cortinas com a vitória de Cristo, a vitória da igreja. E o povo de Deus não pode ser pessimista em relação à história que está acontecendo, porque vivemos um Deus onde Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, e toda a história está tendo como fim a glória do Senhor. Já estamos caminhando já para o final. Quero só sintetizar mais uma vez isso aqui. Deus, Ele te escolheu, te adotou como filho, e nesse processo agora, na pessoa de Jesus Cristo, temos a redenção, temos a restauração, a remissão dos nossos pecados. E agora, queridos irmãos, de maneira tão maravilhosa, podemos ver na terceira parte a presença do Espírito Santo. E aqui é maravilhoso, o verso 13, irmãos, eu vejo uma síntese do Evangelho. O verso 13 diz assim: em que também nós, depois que ouviste a verdade, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É interessante, eu fico maravilhado quando eu vejo essa situação de maneira bem tranquila. A garantia da salvação, e pelo Espírito Santo ele diz, onde há um caminho da salvação que em Jesus Cristo ele coloca assim: primeiramente, ouviste a palavra da verdade. A salvação, a mudança, a aplicação da suficiência de Cristo em nossa vida tem que vir pela palavra. João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo ali é a palavra, nós sabemos disso. É por isso que o aconselhamento bíblico transforma vidas. Quando as pessoas estão ansiosas, vai para Filipenses capítulo 4, de 4 a 19. Quando as pessoas estão enfermas, vai para aquela palavra de Jesus, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades,
Então é a palavra que muda. E o texto diz: quando ouviu a palavra da verdade e tendo nele crido. O Evangelho é a sua salvação e tendo nele crido. O que acontece? Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Queridos irmãos, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É um pagamento que com certeza foi além da nossa expectativa. Por que então tem que viver pela suficiência de Cristo? Porque através de Deus eu fui selado, eu fui escolhido. Aliás, eu fui escolhido, eu fui adotado. Através de Jesus eu fui redimido, eu fui restaurado. E através do Espírito Santo eu fui selado, porque eu ouvi a palavra da verdade, eu acreditei na palavra, e como resultado disso eu fui resgatado, restaurado. E novamente o texto termina dizendo: até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. Eu não sei já que horas são, irmãos, eu acho que eu já avancei muito no tempo essa preocupação. Eu sei que essa é uma direção do relógio, mas eu queria que a igreja fechasse os seus olhos agora e pensasse uma coisa. Pense em uma coisa agora. Eu entendo que a suficiência de Cristo é o motivo pelo qual eu ainda estou vivendo. Eu entendo que sem a presença de Jesus Cristo na minha vida, eu não sou nada. Mas Deus, pelo infinito amor, primeiramente te escolheu. Deus te adotou como filho, mas para que esse processo fosse real na sua vida, Deus então agora envia seu Filho Jesus. E Jesus Cristo, Ele veio, olhou para você e viu que você não tinha condições de fazer nada. Que a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Também vemos que a salvação não é pela religião. Nós vimos que